Querido irmão e querida irmã, mais uma vez, seja bem-vindo. Esta é a nossa última aula da disciplina Teologia Bíblica e espero que cheguemos ao final com grande bênção. O tema da aula é a Teologia Bíblica, Abba Pai no Novo Testamento. É a continuidade da aula passada, quando analisamos o Deus Pai no Antigo Testamento. Agora vamos avaliar os dados sobre Deus, o Pai, no Novo Testamento e concluir depois com uma reflexão para os nossos dias. Abba Pai traduz a expressão Abba Ho Pater, no grego, também Abba Pater, na Vulgata Latina, e Abba Pai em nossas versões. Então nós podemos ouvir essas expressões em diversas línguas e temos aqui o seu significado. Importante é que Jesus usa essa expressão, além de chamar Deus de o meu Pai que estás nos céus. Só isso já seria motivo suficiente para chamar Deus de Pai, uma vez que somos feitos filhos à imagem de Cristo Jesus, o Filho de Deus. É possível, por inferir desses textos, Romanos 8, 15 e outros textos que vamos ler, que Jesus usava nas suas orações a expressão Abba Pai para se referir a Deus. Romanos diz: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. O espírito de adoção certamente é o espírito de Jesus, o primogênito da criação e da família de Deus. E o espírito de Jesus clama Abba Pai. E nós, como filhos adotivos, como aqueles que foram salvos e resgatados, também podemos clamar no mesmo espírito e dizer Abba Pai, quer dizer, nosso Pai. Gálatas tem a mesma formulação. É porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho que exclama Abba Pai. Aqui a formulação ainda é mais clara. Nós recebemos o mesmo Espírito que habita em Jesus. E no mesmo Espírito nós clamamos Abba Pai. Então o Novo Testamento vai mostrando que essa expressão ocorreu e ocorre nos lábios de Jesus e nos lábios dos seus irmãos, isto é, dos seus servos, co-herdeiros da promessa de Deus. Portanto, o Espírito do seu Filho clama da mesma forma. E se temos esse Espírito, certamente clamaremos Abba Pai. Assim, o Novo Testamento, no referente a Jesus, fala de uma prática bastante interessante, bastante presente na vida de Jesus sobre o tratamento dele com Deus. Vejamos, por exemplo, como Jesus vê o Pai, que ele chama de Abba Pai. Na oração do Senhor, nós chamamos de oração dominical, ou no Pai Nosso, a expressão Pai Nosso tem consequências relacionais. Isto é, quando falamos a expressão Pai Nosso, estamos nos relacionando com um Deus paterno, com um Deus cuidadoso. Todo o contexto de Mateus 6, onde está essa expressão Pai Nosso, indica nessa direção. Por exemplo, Pai Celeste a sustenta as aves do céu e sustenta os seus filhos. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, isto é, alimento, roupa, comida, um Deus provedor, um Deus interessado em suprir as necessidades cotidianas dos seus filhos.
A experiência de Jesus com Deus é essa experiência do cuidado sempre renovado do Senhor, o Pai, com o seu Filho Jesus. Mesmo quando ele diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, o Senhor está presente para supri-lo, como supriu durante a tentação. Então, Jesus vê o Pai, o Abba Pai, como alguém que está sempre ao lado, disposto a cuidar, interessado no bem-estar dos seus filhos. Também temos no Novo Testamento a expressão de Deus como Pai universal, como Pai que tem muitos filhos e que aproxima esses filhos e arrebanha esses filhos em torno dos seus braços amorosos. Aqui em Efésios, em Coríntios, nós lemos: serei vosso Pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então veja que é um Deus que se aproxima, é um Deus que chega perto, é um Deus que vem de braços abertos para acolher-nos, para nos transformar em filhos e filhas. E isso não é restrito a mim, a você, ou a quem está na igreja. Isso é um convite a todos quantos querem chamar Deus de Pai. Portanto, é uma mensagem poderosa de missão e de evangelismo que nós temos. O Deus Pai que quer todos os seus filhos no seu regaço, no seu aconchego, na sua proximidade. Efésios 3,14 também, vocês podem conferir, está aí no material impresso, você pode ler, que tem essa mesma ideia. Portanto, vai se delineando uma figura, um rosto, um semblante do Deus no Novo Testamento, muito semelhante àquele que nós vimos na aula passada do Antigo Testamento. Eu digo que o Deus Pai do Novo Testamento não fica nada a dever ao Deus Pai do Antigo Testamento. Não quero fazer distinção e não creio nessa distinção entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo. Nós cremos e sabemos que é o único Deus, mas só para questões didáticas dizer que o rosto de Deus do Antigo e do Novo Testamento são muito semelhantes. Eu digo que há uma profunda similaridade entre a paternidade de Deus em ambos os testamentos, enriquecidos mutuamente, não são excludentes, nem na compreensão de um Deus relacional e nem no âmbito de Deus Pai. Eles não são excludentes, mas mutuamente ajudam na compreensão de um Deus relacional que empenha todos os esforços por uma paternidade responsável. Então, a aula passada com a aula de hoje, os textos do Antigo com os textos do Novo Testamento servem para se complementarem mutuamente. Isso é, suprindo aqueles aspectos, iluminando que não estão claros e iluminando aqueles aspectos que precisam ser iluminados do Antigo para o Novo Testamento. Disso, nós temos que nos perguntar como clamar Abba Pai nos dias atuais. A nossa pergunta fundamental desde o início é sobre as funções e pelo semblante dos pais no dia atual. Pense no seguinte: uma criança que tem um pai cruel, violento, abusivo, grosseiro, um pai, como a gente diz, cavalo, que só dá coice, como esse pai pode refletir no tratamento dessa criança com Deus? Como uma criança vai chamar Deus de pai se o pai dela é justamente o avesso, totalmente ao contrário desse Deus misericordioso? E muito mais que isso, nós precisamos perguntar como são vistos os pais no desempenho de suas funções, seu papel social de paternidade. Se é uma paternidade responsável, saudável, animadora, incentivadora,
ou se é uma paternidade chucra, como a gente diz, tacanha e irresponsável. Esses elementos precisam ser aclarados para que nós possamos saber que linguagem vamos usar em relação à paternidade nos dias atuais. Também, uma outra consideração que nós precisamos fazer é que na nossa sociedade pós-moderna, a função e os papéis sociais do pai e da mãe estão entrelaçados. No texto eu digo que sofreram uma simbiose que é impossível distinguir. Hoje um pai troca a fralda do filho, faz a papinha, levanta para esquentar a mamadeira, a mãe sai para trabalhar, para ganhar o sustento para o filho. Enfim, os papéis hoje estão bastante flexíveis e em um ambiente de colaboração e cooperação, eles se fundem, pai e mãe, em mãe e pai, não havendo uma distinção clara de papéis, o que eu acho muito bom. E o que está em jogo, na verdade, é uma referência sociocultural. Isto é, nós temos um pai. Que tipo de pai nós temos? Um pai-mãe, uma mãe-pai. E como isso nos ajuda a ler o Antigo e o Novo Testamento a partir da teologia de chamar Deus de Pai, a partir da teologia de Deus Pai. Finalmente, eu quero dizer, pelo que apresentamos, que o Antigo e o Novo Testamento fornecem material substancial para uma reflexão sobre o papel das emoções e de outras qualidades de Deus como Pai. Deus se revela no Antigo Testamento como um Deus amoroso, afetivo, compassivo, terno, carinhoso, e forma uma composição diferente de muitas vezes do que nós temos aprendido desde criança do Deus guerreiro, do Deus irado, do Deus destrutivo e destruidor. Então, a imagem, o semblante desse Deus muda significativamente quando consideramos Deus como Pai. Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, o semblante de Deus se apresenta de um Deus interessado, um Pai responsável, terno, meigo, justo, compassivo, um Deus que modelaria e modela a imagem do Pai no nosso cotidiano. O meu desafio final para vocês é tentar redimensionar a teologia clássica sobre os atributos de Deus. Aquilo que nós aprendemos na teologia clássica dos atributos de Deus, que Deus é invisível, Deus é Espírito e outros atributos mais de Deus, se não estaria na hora de reformular essa teologia clássica e redimensionar a face de Deus, não nos seus atributos, mas no seu semblante que aparece no Antigo e no Novo Testamento. Eu sei que é um desafio bastante grande, é um desafio que nós temos que enfrentar com muito trabalho, oração, com muito estudo da Bíblia. Mas eu sei que você é capaz de fazer isso. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, meu aluno, minha aluna, a ser audacioso, ser audaciosa e tentar descobrir, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a maternidade de Deus, a paternidade de Deus e todo o conjunto de textos que mostram um Deus muito diferente do que temos aprendido. Um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus carinhoso, um Deus terno, um Deus Pai, que seja, na verdade, digno de ser chamado de Pai. E essa paternidade nos iluminará com certeza para sermos melhores pais. Pois lembre-se,
Todas as crianças que estão ao nosso derredor são, de alguma maneira, nossos filhos. Nós somos responsáveis por aqueles filhos que estão sob a nossa tutela, que são nossos filhos de sangue, aqueles que adotamos, mas também a criança que está na rua, a criança que está na escola, a criança que está na igreja. Nós somos responsáveis como pais e mães pela educação e pelo cuidado dessas crianças. Que o Senhor, nosso Deus, nos ilumine os olhos, o coração, a mente, as emoções, a alma, o corpo, para que façamos uma teologia bíblica relevante para os dias atuais, a começar de nós mesmos. Muito obrigado por ter nos acompanhado durante toda essa jornada dessa disciplina de teologia bíblica. Espero sinceramente e desejo profundamente que tenha sido uma bênção para você, esclarecedora, como tem sido uma experiência para mim muito enriquecedora. Obrigado e que Deus abençoe. Até uma próxima disciplina.